E se o Estado pudesse simplesmente apagar crimes? Não absolver, não julgar, só decidir esquecer. Foi exatamente isso que a Venezuela fez com a nova lei de anistia. Mas a pergunta não é o que aconteceu. A pergunta é: isso é justiça ou estratégia política? Neste vídeo, vamos acompanhar a nova lei de anistia geral aprovada pelo governo venezuelano. Então, senta aí, pega seu café e vamos começar. Em 2026, a Venezuela aprovou a chamada Lei de Anistia para a Convivência Democrática. Uma lei que cobre eventos políticos desde 1999 e alcança crises entre 2002 e 2025. Veja o pronunciamento da presidente interina da Venezuela sobre o assunto. Anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados. Pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Na prática, esta lei representa a libertação de presos políticos, cancelamento de processos, retorno de exilados e recuperação de direitos políticos. E mais, milhares já foram beneficiados logo após a aprovação. Parece reconciliação, mas o direito pede mais cuidado. Antes de analisar a lei, vamos alinhar o conceito. Anistia não é absolvição. Ela não declara inocência. Ela extingue a punição. É o Estado dizendo, mesmo que tenha havido crime, eu não vou punir. E aqui está o detalhe importante. Anistia é decisão política com efeito jurídico. Não é o judiciário, é o poder político que decide. Essa lei não é genérica. Ela é altamente específica. Ela cobre 13 eventos políticos definidos, de protestos, passando por eleições contestadas, crises institucionais até movimentos de oposição. Mas ela também exclui casos. Ficam de fora ações armadas, rebeliões militares, crimes graves e violações de direitos humanos. Até aqui, parece razoável. Mas tem um detalhe importante. A lei não detalha com precisão todos os crimes abrangidos, e isso abre espaço para a interpretação. Ou, em termos mais diretos, abre espaço para a seletividade. Essa lei faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela define o passado. Ela escolhe quais eventos políticos merecem perdão. Isso é controle histórico. Depois, ela define quem será beneficiado, mesmo dentro dos eventos. Nem todos são incluídos. De acordo com ONGs que atuam na região, centenas de pessoas ficaram de fora. Por fim, ela suspende responsabilização. Processos serão encerrados.
investigações deixam de avançar. E aqui entra o ponto mais sensível. Sem investigação, não há verdade completa. Tem quem veja essa anistia como necessária, não como perdão, mas como estratégia de sobrevivência institucional. Porque, em cenários de crise prolongada, o conflito contínuo cobra um preço alto. A anistia reduz tensões políticas, libera opositores, permite que o jogo institucional volte a funcionar. E aqui entra um argumento forte. Nem todo conflito se resolve com punição. Às vezes, se resolve com encerramento. Virar a página, reorganizar o sistema, evitar que o passado paralise o futuro. E é daí que nasce a lógica desse lado. Melhor fechar a ferida do que mantê-la aberta. Mas nem todo mundo vê reconciliação nisso. Porque quando o perdão vem do próprio poder, ele nunca é totalmente neutro. Pensa comigo. Quem decide quem será perdoado, também decide quem continua sendo punido. E é aí que o discurso começa a incomodar. O governo pode proteger aliados, excluir adversários, interromper investigações no momento mais sensível. E quando isso acontece, o problema deixa de ser jurídico e passa a ser político. Mais do que isso, estratégico. Porque controlar o perdão é, na prática, controlar o dano. Controlar o desgaste, controlar a narrativa. E aí vem a frase que resume esse lado. Não é perdão, é controle. Agora vem a parte que conecta com a nossa realidade. No Brasil, a anistia existe, mas com limites muito claros. Um exemplo clássico é a Lei da Anistia de 1979. Ela também foi vendida como reconciliação, mas até hoje gera debate. No Brasil, a Constituição proíbe anistia para certos crimes: tortura, terrorismo, tráfico e crimes hediondos. Ou seja, nem tudo pode ser perdoado pelo Estado. Aqui, qualquer anistia pode ser questionada no judiciário e analisada sob controle constitucional. Na Venezuela, esse controle é muito mais limitado na prática. A lei venezuelana lista eventos políticos específicos. No Brasil, em geral, a lei descreve condutas jurídicas, não eventos históricos detalhados, e isso muda muita coisa. Porque uma coisa é perdoar um tipo de crime, outra é perdoar um período político inteiro. Agora o ponto mais importante. Toda anistia tem um discurso bonito: reconciliação. Mas, juridicamente, ela faz algo muito mais profundo. Ela redefine o passado. E quando o Estado controla quem foi culpado, quem será perdoado e o que não será investigado, ele controla a narrativa. Isso levanta uma pergunta incômoda. Anistia resolve conflitos ou apenas reorganiza o poder? A lei de anistia da Venezuela é juridicamente válida, tem função política clara e pode gerar efeitos reais de pacificação. Mas também abre espaço para seletividade, limita investigações e concentra poder na decisão de perdoar. E talvez o ponto mais sensível seja esse. Quando o Estado decide esquecer, ele também decide, o que nunca será completamente esclarecido. Agora eu quero saber de você. Anistia é instrumento de justiça ou ferramenta de controle político? Comenta aqui. E cuidado, porque às vezes o perdão não apaga o passado. Só muda quem tem o poder de contá-lo. Se você gostou deste vídeo, curte, compartilhe e até o próximo vídeo.